Postura para falar em público. A postura, ela molda muito quem a gente é e ela contribui muito naquela impressão que as pessoas têm da gente, como nós trouxemos no começo da aula. E agora você pode me perguntar assim, mas o que postura tem a ver em relação a resultados? Tudo, porque a sua postura ela vai dizer muito sobre você e você entender como trabalhar a sua postura e usar isso a seu favor é um diferencial. Primeira coisa é pensar em autoconfiança. Autoconfiança é poder. Pensa quando você transmite confiança com o seu corpo, a impressão que você causa é completamente outra. Por isso é tão importante a gente entender a postura. Se eu estou com uma postura um pouco mais desleixado, com o braço baixo, meio solto, isso eu transmito uma energia. Diferentemente se eu estou com a postura ajeitada. Para falar disso, a gente trabalhou já inicialmente postura, você viu, mas não custa relembrar. Nesse momento vamos relembrar passo a passo da nossa postura. No nosso relembrar é viver dessa aula pensando em postura. Vamos junto? Pensando em postura, então, a primeira coisa é você pensar em braços e pernas descruzados. Ah, Lucas, mas eu não vou poder cruzar os braços em nenhum momento na apresentação? É claro que você pode. Mas a questão aqui é você não ficar muito tempo parado com os braços cruzados. Por quê? Porque isso aqui já causa uma outra impressão. Parece que você está fechado, parece que você está se defendendo da sua plateia. Tanto quanto se você estiver com as pernas cruzadas. As pernas cruzadas também é algo que você pode, em algum momento da apresentação, passar, mas depois descruza, caso você utilize isso. Isso, inclusive, vai te ajudar a se movimentar elegantemente. Pensando também que os seus pés eles têm que estar paralelos. O que é isso? Os pés paralelos, se você imaginar que do seu ombro desce uma linha e essa linha vai até lá embaixo, como seriam os meus pés paralelos aos meus ombros? Isso te dá uma postura básica. Vamos pensar em exemplos clássicos, porque você não é o Kiko do Chaves. Lembra como é que era o Kiko do Chaves? Com as pernas arqueadas e para dentro dos pés assim? Como isso é feio, né? Então, pés na linha do ombro. Também você não é o Ronald McDonald, né? Então, pés na linha do ombro. E isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que a gente tem que pensar é na direção do nosso ombro. O ombro comunica demais. Então, se você é uma pessoa mais tensa, que tem uma tendência a estar com o ombro mais levantado, pensar na direção do seu ombro, dá uma respirada. Quando respirar, vai lá fazer os teus pulinhos antes da apresentação. Já respira conscientizando, tentando baixar o ombro. Ombro e quadril comunicam demais, então o seu quadril ele tem que estar encaixado. Falando lá no desleixo de antes, né? Olha quando o quadril desencaixa como fica a postura. Feio isso, né? Então com o seu quadril encaixado, você vai ter muito mais tranquilidade para quando precisar movimentar, vou para um lado, vou para o outro, mas o meu quadril está encaixado. Se você vai ficar muito tempo falando em pé, pode ser que você precise descansar em cima de uma perna. Mas a ideia do quadril encaixado é você não fazer isso aqui, ó. Botar todo o peso em cima de uma perna. Quando seu quadril está encaixado, você pode, inclusive, levemente botar um dos joelhos para frente. Você vai botar o peso um pouco mais em cima dessa perna, que o joelho está levemente flexionado, mas a sua postura ainda assim está uma postura elegante. Quando a gente pensa em conscientizar a coluna, estamos pensando diretamente na tensão do ombro. Então, quanto mais eu tenho consciência da postura da minha coluna, menos o meu ombro vai subir, vai dar essa ideia de tensão, e mais eu vou estar com uma postura interessante, uma postura elegante. De novo, a gente pensa em não cruzar as pernas. Sobretudo quando você estiver fazendo uma apresentação que esteja sentado, é também quando você cruza a perna em relação a quem está te assistindo, ou quem está numa reunião ali junto com você, isso passa uma ideia de contrariedade. Então, se tiver que cruzar, não cruza em relação à pessoa, cruza em relação ao lado que você está em direção à pessoa. Então, por exemplo, se eu estou conversando com você e você está aqui, ó, eu cruzar a minha perna para o lado de lá, parece que eu não quero conversar com você. Então, se você precisa cruzar a perna em algum momento, a perna cansou, cruza em relação à pessoa. Mas vamos lembrar de não ficar muito tempo com a perna cruzada. Outra coisa é enraizar os pés no chão, sentir os pés no chão, ter consciência de onde você está pisando. E isso vai te permitir não fazer o pêndulo, né? Lembra do pêndulo, nosso amigo? Não dá para chamar de amigo porque ele pode botar uma apresentação fora. Quanto mais eu tenho consciência, enraizo os meus pés no chão, menos eu vou pendular. Lembrando que pêndulo vale um lado para o outro, para frente e para trás. Qualquer tipo de balanço, sentado também você pode fazer pêndulo. Como que é? Está sentado ali e está se balançando. Isso é pêndulo. Então é pensar na postura. Isso aqui comunica, e comunica demais, e a gente precisa entender passo a passo em como trabalhar a postura. Não que algo que você... Ah, Lucas, mas em determinado momento eu me balancei, está errado? Está errado se ficar acontecendo o tempo todo.
Vai que você, um momento ou outro, você relaxou um pouco, pesou um pouco de um lado do quadril, não tem problema. A questão é você sempre que lembrar, percebeu que o corpo está mais desleixado, volta para a postura. Vamos chamar essa postura que eu te passei aqui de postura básica, postura 0. Então é lembrar dela e usá-la a seu favor, beleza? Trazemos então o nosso pulo do gato com a nossa Power Pose. Sempre que você quiser uma dose extra de confiança, vai entrar numa entrevista de emprego, vai apresentar para um público, ou você vai gravar um vídeo, um conteúdo seu que você precisa gravar, tem aí essa posição, a Power Posing, para você ficar nela durante 2 minutos. Sugerimos 3 posições, posição de chefe, posição de super-herói e posição de popstar. Então no pulo do gato aí lembra da Power Posing. Tão importante quanto a respiração, quanto dar os pulinhos, soltar adrenalina, a Power Posing ela é fundamental e funciona muito. Vamos para mais uma mão na massa? É hora de levantar da cadeira e praticar. Eu quero que você imagine uma situação decisiva, em que a sua apresentação ela é um divisor de águas. Você vai criar aí na frente do espelho uma posição de empoderamento. Eu quero que você faça essa posição e fica lá durante 2 minutos. Coloca no cronômetro 2 minutos, faz a posição e fica nela. E você vai se lembrar sempre que você conseguir fazer isso antes da apresentação, você vai fazer. Mas nesse momento, enquanto você faz esse mão na massa, fica nesses 2 minutos e fica pensando em confiança. Eu consigo. Lembra do lembrete motivacional? Lembrete motivacional, eu consigo. Eu sou bom, eu estou aqui porque eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento. Então, vai para frente do espelho, faz a posição empoderada, 2 minutos e a gente já volta. E aí, fez a Power Pose? Como é que foi a sua? A minha é assim, ó. Ou assim, ó. ou assim, ó. Vamos pensar que o Power Pose é um negócio muito interessante, gente. Cada vez mais a gente tem que perceber como o corpo comunica e como comunica para as outras pessoas e comunica para a gente também. Então, você é a sua marca, o seu corpo todo ele comunica. Trabalhamos expressão facial e trabalhamos postura, já estamos construindo aqui cada vez mais a nossa marca, que é você. Você é a sua marca.